Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Bom, esse é mais um Robô Invest News, onde vamos mostrar para vocês aí o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje, índice e dólar futuro, tá ok? Hoje, dia 10 de janeiro, quarta-feira. Então vamos dar uma olhadinha como foi ontem o pregão de mini índice e mini dólar. Começando aqui no índice, gráfico de 1 minuto, média plotada de 15 períodos. Como desempenhou aí, performou o índice ontem, pessoal? Baixa volatilidade, né? Então a gente estava vendo uma média volatilidade. Ontem a gente pode considerar média para baixa volatilidade, bem fraco realmente. Então a gente pode ver aqui que o índice abriu com um leve gap de baixa, fez algum movimento um pouco mais brusco logo na abertura, book vazio. Mas quando a gente iniciou nossas operações aí às 9h30, ele veio fazendo movimentos lentos, né? Sem dar grandes distorções na média, ó, bem em cima da média. Então realmente a gente já dá uma olhadinha no histograma lá, mas a gente percebe que não houve grandes movimentos aí para que a gente possa entrar. Então aqui teve um mediano, aqui teve um movimento um pouco mais forte, aqui deu para entrar, né? Mas o resto do dia aí foi de poucas operações, aqui deu para entrar também, tá? Mas realmente o resto do dia foram poucas operações, sem muitas distorções aí da média. Então a gente tem que se ajustando, né? A gente está vendo isso aí por seguidos dias, então tem que abrir o histograma, estudar, verificar o ponto que a gente precisa para fazer determinada quantidade de operações e ir para o mercado, né? Não adianta ficar tão seguro também em que você não consegue realizar operações. Tem que estar dentro do risco, faz parte, né? Bolsa de valores é risco, a gente tem que fazer o que? É gerenciar o risco, estudar o mercado, ter informações estatísticas para poder colocar nossas configurações de forma coerente, segura, mas tem que entrar no mercado, né? Então o risco faz parte, a gente tem que estudar nossas ferramentas, histograma, range stop, índice de volatilidade e configurar o robô aí de acordo com a volatilidade para operar. Vamos dar uma olhadinha no dólar. Dólar também em média volatilidade, né? Não foi acho que tão fraco como o índice, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então abriu aí com leve gap de alta, fazendo uma movimentação mediana, né? Então a gente até percebe que ele faz movimentos direcionais, então de queda, né? Então o movimento aqui, ó, de 13 pontos de queda, porém ele vem caindo lentamente, ó, sem dar uma distorção tão significativa. Então aqui esse ponto, ó, esse ponto que foi a maior distorção nessa média aqui, da média 15, pegou 4, né? Então aqui teria dado uma entrada, aqui talvez teria dado uma entrada, então, mas a gente percebe que ele está indo com pouca força, né? Com pouca força, porém direcional. Aqui deu entrada bacana, aqui deu entrada bacana, então o dólar um pouquinho melhor que o índice no dia de ontem, aqui novamente, tá? Então o dólar um pouquinho melhor que o índice, mas também é média volatilidade, né? Não podemos considerar de forma alguma isso aqui alta volatilidade, é média volatilidade para baixa, tá ok, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha no nosso histograma já e a gente vê quais foram os níveis aí que a gente teria conseguido operar com maior assertividade. Calendário econômico, vamos dar uma olhadinha aqui, beleza, 13h30 estoque de petróleo. Então aqui que pode dar uma movimentação um pouquinho mais forte, mas nada que precisamos pausar não, tá? Então às 13h30 tem a notícia dos 3 touros, mas de média relevância aí, estoque de petróleo aí vai mexer mais no índice, dólar muito pouco, tá bom? Então vamos lá para o nosso histograma, vamos ver como a gente precisa colocar aí para operar. Então nota de corte aqui no 80 na média 7 do índice teria operado aí mediano, né? Mesmo 80 não teria entrado tanto ontem por conta da volatilidade. Na faixa de 100 e 110 teria entrado pouquíssimas vezes ontem, tá? Então aí para entrar nesse mercado na faixa de 80 a 90 você vai conseguir operar. Claro que é necessário reajustar a DX para o momento de mercado. Eu já falei semana passada e vou repetir mais uma vez. A gente sabe que o mercado está em baixa volatilidade para média, né? Então o que seria um DX aí para você entrar no mercado, por exemplo, na média 7, na faixa de 80, 90, 100, tá? A gente estava trabalhando em dezembro com 120, 130, 140, né? Então a gente tem que abaixar para entrar no mercado. Porém,
é muito perigoso você colocar um DX muito mais baixo, na faixa de 50, 60, só se for um kamikaze, né? Um kamikaze bem ajustado no padrão kamikaze, que daí você pode entrar com DX muito mais baixo. Por quê? Porque a gente sabe que uma hora o mercado vai dar uma esticada, um movimento um pouco mais brusco, tá? Então pode fazer configurações mais agressivas, não tem problema, tá? A gente está vendo que o mercado está mais fraco, porém essas configurações mais agressivas coloca na planilha com stop financeiro mais curto, então 2, 3 aumentos, colocando um range stop mais baixo. Não precisa colocar, a gente estava colocando stops em configurações aí em dezembro, DX130, stop de 600, 650, tá? Para esse mercado não precisa, tá? Dá uma olhada no range stop como é que está lá. Então é um stop de 350, 400 pontos, vai segurar. Então coloca um pouco menos de contrato, configuração mais agressiva, com consideração a DX, um stop menor e consequentemente teu stop financeiro vai ser menor. Se esse stop em um movimento brusco acontecer for acionado, não vai te machucar. Isso é muito importante, né? Então configurações mais que a gente diz parrudas, né? Com stop mais pesado, uma configuração segura, com stop longo, muitos contratos. Não vamos colocar uma configuração dessa num DX muito baixo. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o mercado está lento, daqui a pouco ele dá um tiro de 500 pontos e pode te estopar, 600 pontos, a média 7, né? E daí vai ficar um stop pesado. Então arrisque mais, porém gerenciando o teu risco, né? Colocando uma configuração agressiva com stop um pouco mais curto, menos contratos, onde o stop financeiro não vai te machucar. Isso é importantíssimo. Tá? Então operações mais parrudas com contratos mais pesados, tá? Mantenha um DX um pouco mais alto para você operar mais conservador, porque um stop mais alto pode machucar, então tem que ter cautela, tá, ok? Vamos lá para índice média 7. Então nota de corte aqui no 130 teria operado bem pouco, né? Então médias longas, quando a volatilidade é baixa, fica bem mais arriscado do que média curta. Por quê? Porque aqui, para você operar aqui, teria que ter sido na faixa também de 90, na média 15. Então, um 80, 90 na média 7 é legal, que você entra bem posicionado. Agora, na média 15, pode ficar muito mal posicionado. Então, em médias maiores, recomendo aí baixa para 120, 130, 150. Não entrou, não tem problema, diversifica a média, tá? Diversifica, opera 7, 15, 25 no índice. Então o 15 e o 25 não entraram legal ontem, o 7 vai entrar. Então faz esse gerenciamento, é muito importante. Agora não entre tão agressivo em médias longas, que a gente sabe que esse aí, a probabilidade de dar problema é muito maior se o mercado entra em um movimento um pouco mais brusco, tá? Média 15, média 20, fica direcional, não volta tão rápido. Então tem que ter cuidado, né? Média 25. Média 25, a nota de corte aqui no 150 também teria operado pouco. Então, a volatilidade ontem, para qualquer média, se você pegar uma média 50 aqui, a volatilidade vai ser praticamente essa mesma. Porque o mercado não andou, né? O mercado não andou realmente ontem. Vamos lá para o dólar. Dólar, volatilidade um pouquinho melhor, então a gente pode perceber aqui, ó, DX de 2,5 operando bem, né? Operando bem aí, várias operações. O 2 teria entrado um pouquinho mais, bem mais, porém um pouquinho pior posicionado. Eu gosto aí 2,5, 3. Mercado mais fraco, vai para o 2,5 por enquanto e vamos analisando, tá? Média 25 dólar. Nota de corte aqui no 4,5, entrou razoável, né? Então entrou razoável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então boas operações no 4,5. Então dólar ontem entre 4 e 5 boas operações na média 25. Média 50 dólares. Então na nota de corte aqui no 6, a gente consegue perceber aqui que o 6 entrou legal, né? 6 entrou legal. Então logo cedo aqui, ó, uma operação, 2, 3, 4, né? Para operar mais na faixa de 5,5, você teria entrado um pouquinho mais aí, pega esses movimentos aqui, tá? Esse aqui que não pegou e esse aqui também. E nossa média mais longa, média 100 no dólar, nota de corte aqui no 8, 8, 9 teria operado 2, 3 operações aqui, que é o que a gente gosta, né? A partir de 8 pelo menos na média 100. Então dólar com movimentação melhor que o índice ontem aí, média volatilidade, enquanto o índice operou em baixa, tá?
Range Stop, índice, média 7, 280, média 15, 290, média 25, 250. Dólar, média 7, 11, média 25, 13,5, média 50, 15, média 100, 19. Então, baixos range stops aí nos dois ativos, né? O dólar um pouquinho mais mediano e o índice aí realmente foi baixo. Vamos lá ver o nosso índice de volatilidade da semana passada. Então, a gente pode perceber aqui, ó, na média 7, dezembro, alta volatilidade. Depois as duas últimas semanas de dezembro, aqui média, aqui baixa volatilidade. E na primeira semana de janeiro já retomando a média volatilidade, né? Então já aí, ó, com picos mais fortes, manhãs mais voláteis que tardes. E a gente está observando uma média volatilidade que aparentemente vai se manter essa semana aqui. E semana que vem a gente já vai ver o índice de volatilidade com 2 semanas de janeiro, né? Mas vamos dar uma olhadinha como foi então semana passada, agrupando por período. Manhã na média 7 está começando a agrupar na faixa de 110, 120, 130, poucas operações, né? 100, 90, 80, mais operações durante a semana. Na parte da tarde a volatilidade já cai e a gente consegue ver que está agrupando aí na faixa de 80, 90 e poucas operações, né? Para vir para a faixa de 70, 60 já fica bem mais arriscado aí, tá joia? Beleza, pessoal, então hoje aí vamos monitorar mais um dia, mercado de índice em média para baixa, mercado de dólar de média volatilidade. Vamos ajustando nossas configurações para operar bem nesse mercado com segurança, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição, e-mail, WhatsApp, a gente vai te ajudar aí no que for preciso. Bons trades para todos. Até mais, pessoal!